falta ou excesso de sono? Sentimento de inutilidade? Sabe aquela sensação de tristeza e vazio? Redução de velocidade nas tarefas do cotidiano? Sentimento de frustração ou até mesmo aquele desânimo intenso? Gente, se vocês perceberam em alguns desses sintomas, isso pode ser um início de depressão, tudo bem? Então, fica no vídeo até o final que a gente junto vai entender como tudo isso funciona. Você vai mostrar a Pandora? Pandora fugiu. É, nesse não mostrou a Pandorinha. Pandora vem agora. Vem aqui pagar ração. Eu já nem lembro mais, agora tem que improvisar tudo de novo. Peraí. Beleza. Fale oi pros amiguinhos. Fale, meu amor. Olha, coisa mais linda da minha vida. Essa é a Pandorinha, nossa mascotinha, que vai ficar aqui descansando. E eu sou a Ana Carlota. E a gente tá aqui hoje pra falar um pouquinho sobre sintomas de depressão. É um assunto bastante comum, né? Mas existem alguns detalhes, talvez um pouco desconhecido a nível de coletivo, tá bom? Então, antes de começar, eu vou pedir que vocês não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e mais um monte de outras coisas que eu nunca lembro, é isso mesmo? Tô aprendendo como isso tudo funciona também, viu? Fiquem em paz, estão tudo junto aí, ó, né? E um recado importante que eu quero dar também, antes da gente falar um pouco mais sobre sintomas de depressão, tá? É importante lembrar que a depressão, ela é uma doença e precisa ser diagnosticada por um médico psiquiatra, tudo bem? Então, o terapeuta não dá diagnóstico. Nós, terapeutas, identificamos esses sintomas, esses traços, esses possíveis comportamentos e em parceria com o médico psiquiatra, né, a gente muitas vezes ali, como eu tenho parceria com alguns médicos excelentes aqui em Sorocaba, né, juntos a gente vai trabalhando aí métodos e caminhos para ajudar esse indivíduo a se libertar de algumas patologias, mas essas patologias precisam ter um diagnóstico médico. A depressão precisa ter um diagnóstico médico, é muito importante, até para que o terapeuta que tiver em parceria com esse médico, né, ele saiba exatamente que caminhos usar para ajudar esse indivíduo a se libertar dessa patologia que começa na emoção, se estende para o psíquico e pode terminar no físico, tudo bem? A depressão, ela tem graus, ela pode evoluir e ela começa assim com pequenos sintomas, pequenos traços, pequenas características ali no dia a dia e às vezes é tão sutil que a gente não percebe. Por exemplo, né, existem aquela tristeza, né, e todo mundo acha que tristeza é depressão. Não necessariamente, tudo bem? Eu costumo dizer que a tristeza, ela é um componente da depressão, tá? Mas a depressão é como se ela fosse formada por vários detalhes, vários componentes que a gente acaba entendendo que a somatória de tudo isso traz aí a patologia depressiva. Bem, a tristeza, ela pode fazer parte disso, mas é algo que às vezes dura só 2 ou 3 dias. Existem outros comportamentos como irritabilidade, intolerância, excesso ou falta de sono, né, sensação de vazio, uma tristeza assim, aquele sentimento de frustração, desânimo intenso, tô com vontade de nada. Afinal de contas, a gente tem que lembrar o seguinte: a depressão, ela começa com pequenos sintomas e se não tratada e identificada a tempo, a tendência é evoluir até chegar aí no que a gente chama de uma depressão profunda ou depressão maior, tudo bem? É importante lembrar que existem vários tipos de maneiras da depressão se manifestar. Uma comum e pouco conhecida é a distimia, que é uma depressão mais leve, muito comum. Por quê? Porque quem tem normalmente a distimia, ela é uma depressão leve, pouco percebida e permanente. Já tem de durar aí por um bom tempo, porque a pessoa não percebe que ela está depressiva. Mas quais são alguns comportamentos? Ela vai ter uma vida normal, ela vai trabalhar, ela vai estudar, ela vai fazer tudo que ela tem que fazer, mas ela vai fazer tudo sem prazer por nada. O principal componente que eu considero importante para identificar a depressão é a falta do prazer na vida. A primeira coisa que a depressão faz é tirar o libido. Libido sexual também, mas quando eu falo de libido, eu não me refiro só ao sexual, mas eu me refiro a tudo que gera prazer. A pessoa com traço depressivo, ela começa a viver no automático. Ela tem que fazer tudo o que ela tem que fazer, ela vai lá, ela trabalha, ela estuda, ela vive uma vida normal.
mas ela vive no automático. Ela não tem prazer em fazer aquilo. E isso é um ponto importante para se identificar uma possível depressão se instalando aí e com possibilidade de evolução, tudo bem? Quando vocês começarem a perceber esse tipo de sinal, comportamento aí, né? Porque quando a gente pensa em depressão, normalmente a gente espera que, quando eu falo de depressão, o fulano deve estar num quarto escuro, isolado, só chora, não come, só dorme, né? Então, normalmente, esses comportamentos, eles são mais frequentes em depressões que já estão bem enraizadas, já estão bem numa evolução alta, né? E aí precisa ter mais cuidado mesmo. Quando o indivíduo chega nesse ponto de isolamento, de só chorar, de ficar preso num quarto escuro ali, trancadinho, não quer ver ninguém, só naquela tristeza, naquela melancolia, naquela coisa mais, né? Aí já é um ponto, assim, bem preocupante. Aí, normalmente, precisa entrar com medicamento, com terapia, e precisa ter muito cuidado, porque a evolução da depressão, como ela tira o prazer da vida, como ela tira o sentido da vida, como ela tira a cor da vida, chega um ponto que, ao nível alto dela, o indivíduo não vê mais sentido em estar ali. E aí existem aí o que a gente chama de possíveis suicídios, tá bom? A ideação suicida, ela começa quando o nível de depressão ali tá tão alto que o indivíduo não vê mais prazer em nada, nem sentido. Ele olha assim e fala, cara, não tem sentido nenhum eu estar aqui. E aí aquilo vai evoluindo, até que no ato de desespero, para tirar a dor e a frustração, o vazio que ele sente de não entender mais o que está fazendo ali, ele acaba recorrendo ao recurso de uma possível tentativa de suicídio, ou até mesmo o suicídio propriamente dito, que é quando ele consegue realizar o ato. Bem? É importante a gente estar sempre atento. Eu posso estar ali vivendo uma distimia sem perceber, né? Uma das principais características de traço depressivo, né, ou possível distimia, que é essa depressãozinha leve, é a irritação e intolerância. Observe o nível de irritação e intolerância que você tem sentido ultimamente, né? Observe o nível de prazer que você tem tido pelas coisas da sua vida. Transforme as pequenas coisas nas melhores, né? Aprenda a comemorar o simples. Comemore as pequenas coisas da vida, tá? Porque a depressão, ela faz você perder a graça de tudo isso ficar cinza pra você, não tem menor sentido, tá? Identificar tudo isso a tempo é muito importante. Todo diagnóstico feito já no início de algo é mais fácil de se tratar, tá bom? Nos primeiros sintomas, que se você se identificou aí, percebeu alguns sintomas desse que você já tá apresentando aí, o ideal é que você procure um terapeuta e, na sequência, um médico psiquiatra. Essa parceria entre o terapeuta e o psiquiatra é muito importante em várias patologias, tudo bem? Principalmente a depressão, que hoje é muito comum, certo? Não deixe de fazer esse tratamento, ele é muito importante. A depressão, ela pode te trazer grandes consequências quando ela chega num grau muito alto dela, tá? Não permita que isso aconteça. A vida é tão bonita, gente. Vamos aprender a amar a si mesmo, vamos aprender a amar a vida, né? E vamos aprender a enxergar a vida por outro olhar, tá? A depressão, ela tira essa graça, ela tira esse brilho da vida. Não se entregue, isso é uma armadilha da mente. Fuja dela correndo. Corra, peça ajuda, não tenha vergonha. A depressão não é um sinal de fraqueza. É um sinal de alguém que já foi forte demais, mas que tá cansado da vida. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, a gente tá aqui pra fazer outros. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, todo aquele negócio aí que vocês já estão melhor do que eu pra fazer, tá bom? Porque eu fico meio perdida ainda. Um beijo e vem comigo, que a gente vai entender como tudo isso funciona.